Um dos temas mais complicados a se dizer dentro do campo do relacionamento, né, em relação, na verdade, da vítima com o narcisista, é a vitimologia. Hoje em dia se estuda muito, né, sobre a característica dos narcisistas, dos psicopatas e das pessoas que sofrem transtornos, mas muitas vezes não se estuda as pessoas que são vítimas, né, do mesmo. Por exemplo, no Brasil está meio atrasado, estamos começando a estudar agora a questão da vitimologia. Nos Estados Unidos, né, a questão da vitimologia é estudada desde o princípio do século XX, né, ou seja, o que acontece com as pessoas que se envolvem, né, com pessoas que são psicopatas, narcisistas, sabe, pessoas que não têm o mínimo de empatia, né, com o outro. Então, o tema de hoje eu quero falar sobre o vazio pós-narcisista. O que acontece com a vítima depois que o relacionamento termina, né? Quando o amor se torna, na verdade, uma espécie de pesadelo, né? O interessante é que o narcisista, ele cria uma espécie de ressentimento com a vítima, ou seja, né, é um relacionamento que termina, na verdade, cheio de fraturas, né, e traumas, ou seja, é um vazio criado pelo ressentimento que a vítima tem para com o seu abusador. Então a vítima, ela começa a sentir algumas das características, ou seja, ela começa a sentir raiva, mágoa, sentimento de injustiça, né? Tem uma vontade de vingança muito grande, a sensação também que fora manipulada, né? E um ciclo variado de perguntas e respostas, na verdade, ou seja, são perguntas que nunca serão resolvidas acerca da própria existência, sabe? Do qual que a pessoa sempre pergunta: o porquê aconteceu isso comigo? Para que aconteceu isso comigo? Qual foi o propósito de tudo isso, né? Porque as pessoas hoje em dia ainda têm um sentimento de propósito acerca da existência, né? Então algumas pessoas não veem nenhum propósito no sofrimento. Na verdade, o que eu quero tratar não é questão de propósito, né? Mas a questão que a pessoa sente para com o seu abusador, tá? Interessante que a mesma, né, ela vai sentir uma sensação de desolação e perda de identidade. Isso acontece no campo da vítima, né? Então ela começa a ter uma consequência psicológica muito grande, né? Ou seja, vão ter traumas emocionais ou sintomas de estresse pós-traumático e autoconfrontação, na verdade, né? Acompanhada de tristeza, desânimo, né? E de desolação. O interessante também é que a mesma começa a sofrer de um processo de despersonalização. O que seria, né, esse sentimento? Ou seja, a vítima se sente, né, como se tivesse perdido a sua própria identidade. Ou seja, o narcisista, ele projeta nos outros, né, na sua vítima, as suas próprias inseguranças, fazendo a vítima, depois, né, do relacionamento, duvidar de si mesma, né, e das suas escolhas, porque ela sempre vai ter a sensação que sempre fará algo errado, em que suas escolhas não são confiáveis, tá? Então o narcisista, ele tira isso da vítima quando termina o relacionamento, quando a mesma se sente toda fraturada e ela começa, na verdade, a duvidar de si mesma, que na maioria das vezes ela não sabe escolher o que é melhor para si. Um outro aspecto também, o que o término, né, do relacionamento pós-narcisista acontece, é uma espécie de isolamento social. Então a vítima vai sentir constantemente essa espécie de desolação, né? Pois o narcisista desestruturou toda a sua rede de apoio, separando, né, de amigos e familiares. Então com isso também ela vai ter um alto grau, né, de baixa autoestima. O porquê? Porque a vítima começa a acreditar nas mensagens
negativas que o narcisista colocou sobre ela, né? Duvidando das suas próprias capacidades. E também, na verdade, ela vai ter uma espécie de confusão mental, né? Ou seja, a manipulação que o narcisista fez para com ela, né? Como o gaslight, né? Então isso faz a vítima muitas vezes questionar a sua própria percepção da realidade. Então com isso ela perde a capacidade de acreditar na própria mente. Por quê? Porque o narcisista, na verdade, colocou o universo dele dentro dela. Então sempre vai ter essa espécie de sequela, tá? Então o processo de tratamento é muito grande, muito demorado, né? Mas sim a pessoa consegue viver, sim, tá? Interessante que também, né? Como esse término de relação, né, pós-narcisista deixa a pessoa muitas vezes desestruturada, ela vai ter dificuldade de estabelecer limites nas próximas relações, né? Então a pessoa começa a ter uma certa dificuldade em ter, na verdade, em futuros relacionamentos, com medo, na verdade, de perder, né? Uma pessoa que possa amar, ela pode falar não, né? Ou então pode falar sim sempre determinados contextos, tá? Então essa pessoa se sente totalmente dispersiva acerca de si. Então o que é possível fazer, na verdade, se a vítima, né, perde totalmente o sentido? Porque é o seguinte, o sentido de desolação é muito rápido que acontece após o término. Então a pessoa vê uma vida, na verdade, praticamente sem sentido. O que ela pode fazer? Muitas vezes ela tem que buscar um profissional da área, um psiquiatra, um psicólogo, na verdade, e um psicoterapeuta. Mas o que a mesma pode fazer? Procurar restabelecer vínculos, né? Porque isso começa a desenvolver, na verdade, uma reconstrução da própria identidade. Também a mesma tem que ter uma espécie de autocuidado. Verificar muito, na verdade, com as pessoas das quais irão se relacionar no futuro. O interessante é que a pessoa fica meio calejada, né? E começa sempre a desconfiar quando conhece alguém que é super ou ultra romântico, né? Então, muitas vezes a pessoa perde até a oportunidade, na verdade, de se sentir feliz novamente. Mas sim, há uma espécie da pessoa, por exemplo, resgatar a sua autoestima, sempre confiar na sua intuição, na sua própria intuição, ter um autocuidado, procurar, né, grupos de apoio, sempre procurar pessoas que passaram por situações similares para que você verifique que você também não está sozinho nessa jornada, tá? Porque além de ter pessoas que são extremamente ruins, né, mas também há pessoas, por exemplo, que pode ajudar a dar um sentido, dar um bálsamo, sabe? Pessoas que nos ajudam, né, a viver nessa mesma caminhada. E sempre procurar estabelecer vínculos, sabe? Voltar a ter a amizade com outrora que tiveram com a família, com os irmãos, ou com os filhos, sabe? Porque na família, na maioria das vezes, que está o nosso bálsamo. Muitas vezes as pessoas têm uma família também que é totalmente desestruturada, né? Mas, por exemplo, se a pessoa sofreu, na verdade, esse estresse, né, desse transtorno, né, vamos dizer assim, do relacionamento com o narcisista, a pessoa sempre tem que procurar pessoas próximas, amigos próximos, amizades mesmo, sabe, que são verdadeiras, tá? Para que a pessoa sempre continue nessa caminhada de cura que é tão dolorosa, porém lenta, mas não impossível. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Eu estou verificando que muitas pessoas assistem os vídeos, não dão like, sabe? E se eu gosto de fazer o que eu faço, eu não vou mentir, mas certas vezes é totalmente desanimador, sabe? Porque a gente sempre prepara o trabalho com todo carinho, com toda atenção. Não quero que você julgue
como uma espécie de pena, mas sim mediante, né, o profissionalismo, né, que eu estou tendo aqui e a dedicação para passar para vocês esse material. Mas é assim, às vezes chega, né, ser desanimador, porque eu vejo que as pessoas veem os vídeos, sabe, e não dão like, não comentam, sabe, e isso muitas vezes com toda a sinceridade, assim, sabe, chega a ser até desanimar um pouco, né, de fazer o que eu faço, mas eu não vou parar porque eu gosto, sabe? Eu só peço que você ajude o nosso canal, que ele é tão pequeno, né? Sabe? E está tendo um problema muito grande também para crescer, sabe? E eu conto sempre estar com o carinho de vocês. E eu peço que vocês nos ajudem. Passe esse vídeo para as outras pessoas, sabe? Se você conhece um irmão ou uma irmã, né, um tio ou uma tia que está passando por essa mesma situação, sabe? Passe o canal para essa pessoa, para que essa pessoa também possa ter uma espécie de refrigério, tá? Eu agradeço, viu, o carinho e a atenção de todos, e eu espero sempre contar com vocês, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.